Olá, amantes do futebol. Na última sexta-feira, 14 de junho, tivemos a abertura da Euro 2024. Partida essa que foi disputada entre Alemanha e Escócia na Allianz Arena em Munique. E para quem acompanhou a seleção alemã nos últimos 8 anos, viu que aquele time avassalador da Copa do Mundo de 2014 já não existia mais. Após passar por maus bocados nas mãos dos seus antigos treinadores, a equipe viveu momentos de incerteza em relação ao seu futuro treinador. Julian Nagelsmann, técnico de apenas 36 anos, assumiu o compromisso de colocar a famosa DFB no eixo e apresentar o futebol que todos gostam de ver. Adepto ao sistema tático 4-2-3-1, que é uma variação do 4-3-3 ofensivo, Nagelsmann foi atrás de peças importantes para que a engrenagem alemã voltasse a funcionar novamente. Manuel Neuer, Toni Kroos e Thomas Müller foram as lideranças escolhidas por Nagelsmann para encarar essa competição e dar experiência ao jovem time que conta com grandes promessas. A Alemanha veio para o seu primeiro confronto com um time já testado por Nagelsmann nas últimas 3 partidas, contra França, Holanda e Grécia. No sistema 4-2-3-1, Neuer começou no gol, Kimmich pela lateral direita, Rüdiger está formando a dupla de zagueiros, Mittelstadt pela lateral esquerda, Kroos e Endrich formando a dupla de volantes, Gundogan mais à frente como um 10, Wirtz pela direita, Musiala pela esquerda e Havertz mais à frente jogando como um falso 9. A Escócia, por sua vez, veio com um sistema mais defensivo, um 5-4-1, com o goleiro Gunn no gol, Tierney, Hendry e Porteous formando a linha de 3 zagueiros, Ralston e Robertson nas alas direita e esquerda, McTominay e McGregor sendo a dupla de volantes, McGinn e Christie pela meia direita e pela meia esquerda, e Adams como atacante central. Bom, primeiro tempo, Alemanha controlando o jogo e mantendo a posse de bola até chegar à área ofensiva. Um jogo que Nagelsmann gosta muito. E logo no primeiro minuto a gente já percebe uma conexão direta entre Rüdiger, que encontra Wirtz livre, né? Que infelizmente o lance estava impedido. A Escócia começou a jogar com as linhas altas, mas que após aos 10 minutos que Kroos faz uma inversão para Kimmich lá no meio campo direito e que encontra Wirtz no início da grande área, finaliza e faz o gol, a Escócia começou a baixar o bloco. E logo após isso, aos 18 minutos do primeiro tempo, Kroos realiza um passe vertical muito inteligente para Gundogan, que faz um domínio direcionado e encontra Havertz, deixa o atacante alemão cara a cara com o goleiro Gunn, que após tomar a decisão de não finalizar, espera, segura a bola e encontra Musiala no meio da grande área, que após um corte para cima de McGregor, finaliza e faz o 2-0. Aos 24 minutos, teve um lance polêmico, né? Onde Musiala é prensado entre 2 jogadores. No campo foi marcado o pênalti, mas após a checagem, o árbitro do campo verificou que Musiala tinha pisado no pé do zagueiro, então foi anulado o pênalti e foi convertido para falta de fora da área. Aos 41 minutos, após o lançamento de Kimmich, a cabeçada de Gundogan e o rebote de Gunn, que é o goleiro escocês,
Porteous comete um pênalti duríssimo para cima de Gundogan e é expulso. E aos 46, após a checagem do VAR e após o árbitro ir até o vídeo ali para a conferência, Havertz converte o pênalti e leva a sua equipe para o intervalo com uma vantagem de 3 gols. No segundo tempo tivemos 3 finalizações. A primeira de Rudiger, o segundo arremate de Wirtz dentro da área numa bola que sobrou e quase fez o gol, por muito pouco beliscou a travessão. E a terceira finalização com Wirtz de fora da área. Quem assistiu o jogo percebeu que a Alemanha não vinha para brincar nessa competição e queria mostrar as suas credenciais. Após um contra-ataque puxado por Kimmich, Sané acompanha, mas chuta fraco e não causa perigo ao goleiro escocês. Sané, que não vem fazendo uma temporada boa pelo Bayern de Munique, é um jogador que muitos dizem, principalmente os torcedores bávaros, que é um fogo de palha, que é um jogador que começa muito bem a temporada, mas depois erra passe, erra gol, fica inseguro ao finalizar, tenta finalizar de um jeito que 100% das vezes não dá certo, mas é um jogador com muita velocidade e muito bom no 1 a 1. Após a finalização de Mittelstadt, a Alemanha troca passes e após Musiala puxar um contra-ataque pela esquerda e infiltrar a defesa escocesa, ele encontra um passe genial para Gundogan, que se atrapalha e a bola acaba sobrando para Füllkrug, que finaliza com um chute muito forte e indefensável e acaba marcando o 4 a 0. Aos 86 minutos, após a falta cometida por Jonathan Tah ali perto da linha do meio-campo, Robertson cruza para dentro da área e logo após um desvio de Füllkrug, o jogador escocês cabeceia e a bola vai em direção ao Rudiger, que faz o movimento para se desviar da bola e acaba cometendo o gol contra para cima de Neuer. 4 a 1 Alemanha. Nos acréscimos, aos 93 do segundo tempo, após uma grande troca de passes entre os jogadores alemães, Emre Can, que entrou no lugar de Toni Kroos e que foi convocado para essa Euro de última hora porque Pavlovic, jogador do Bayern de Munique, estava doente, finaliza de fora da área e fecha o placar. 5 a 1. Tirando o baile que foi esse jogo. Os destaques da partida: Wirtz, que vem fazendo uma belíssima temporada pelo Leverkusen e mostra por que é titular. Criação de jogo, velocidade e muita técnica. Esse jogador consegue ser mais um armador / finalizador na equipe de Nagelsmann. Musiala, a joia de Munique, que sabe muito bem infiltrar na defesa adversária, dribla e sabe ganhar com muita maestria os duelos no 1 a 1. Oportunista que é muito liso, principalmente em contra-ataques e na transição ofensiva. Kai Havertz, o atacante titular. Por mais que não seja aquele 9 goleador, o Havertz ele faz um belo trabalho de mobilidade e consegue, na maioria das vezes, puxar a marcação para que os pontas consigam infiltrar com mais facilidade. Füllkrug, nem se fala. Como o Arthur Quesada já dizia, quando ele tá feio, esquece. Um jogador muito forte fisicamente e que tem o faro do gol. Há quem diga que ele merece ser titular absoluto no lugar de Havertz. Mas é um jogador que, apesar de ser muito firme com a bola nos pés, não possui tanta mobilidade e nem tanta resistência quanto o Havertz. Além do mais, ele é um jogador que segura mais a bola e gosta do jogo mais lento, principalmente em bolas paradas. Eu acredito que Füllkrug esteja no banco estrategicamente, porque a Alemanha é um time com Havertz e é outro time com Füllkrug.
Quando a infiltração ela já não é mais uma opção, vamos olhar as palavras agora, e as quebras nas linhas defensivas estão difíceis, Füllkrug consegue tirar muito proveito do jogo aéreo e usar das suas habilidades para que a equipe possa achar uma brecha. Vamos falar do homem que ditou o jogo de sexta-feira. Toni Kroos simplesmente realizou um desfile em campo e fez com que a gente fizesse parte daquela geração que pode dizer: eu vi esse cara jogar. As estatísticas não mentem. 102 passes e apenas um erro. E além dos passes horizontais, realizou muitas inversões e achou companheiros livres em posições muito favoráveis para criar jogadas que poderiam ser convertidas em gol. Se hoje a engrenagem da Alemanha está indo bem, boa parte disso se deve ao talento e à visão de jogo de Toni Kroos. A Alemanha, com incríveis 683 passes completos contra 251 do lado da Escócia. 20 finalizações, 10 no gol, contra uma que foi o lance que gerou o gol contra de Rudiger. Apesar da Alemanha, apesar da Escócia não ser uma seleção ruim, ela se viu muito perdida taticamente para um time que fazia uma transição tática muito rápida. Eles defendiam no 4-2-3-1 e atacavam na formação 3-1-4-2, onde era Rudiger, Tah e Kroos. Kroos fazendo o papel de terceiro zagueiro e construindo todas as jogadas. Todas as bolas que iam pro gol de Gunn, o goleiro da Escócia, passavam pelos pés de Toni Kroos. Endrich fazendo um papel de segundo volante, trabalhando muito bem, reforçando a defesa alemã e quebrando muitas linhas de passe para que a transição ofensiva da Escócia não tivesse sucesso. Teve o seu primeiro amarelo ali nesse jogo, né? Teve que ser substituído por Pascal Gross. Uma linha de 4 jogadores, que começando pela esquerda, Mittelstadt, Kai Havertz, Gundogan e Kimmich, que começaram o jogo como laterais e jogavam muito como alas, tendo muito espaço livre para cruzar para a área, para cortar para dentro, para alimentar quem estava mais à frente. E esse quarteto ele buscava constantemente achar Wirtz e Musiala atrás das linhas defensivas da Escócia. Ambos os jogadores confundiram totalmente os jogadores da Escócia porque trocavam muito de posição. Um pouco jogavam pela esquerda, um pouco pelo centro, um pouco pela direita. Então, a rotatividade, né, a troca de posição era muito constante e isso dificultava muito a marcação, principalmente dos 3 zagueiros escoceses. A Escócia, essa movimentação que eu falei, deixou a Escócia perdida, principalmente após a expulsão de Porteous. Nagelsmann, técnico alemão, apesar da sua baixa idade, por assim dizer, ele vem mostrando as suas credenciais de jogo com e sem a bola nos pés. Porque a Alemanha é um time que gosta muito de ter a posse de bola, constrói muitas jogadas, acha muita brecha na defesa adversária, porque os jogadores se movimentam muito. Gundogan, ele às vezes recua, para que Havertz recua, e Musiala e Wirtz façam infiltração. Gundogan e Endrich, eles avançam um pouco mais para formar um quadrado no meio de campo e fazer com que a troca de passes seja mais curta e mais rápida. E, sem a bola nos pés, a Alemanha fez um trabalho absurdo,
de pressão após perda da posse. Então, quando a gente analisa o jogo do que a Alemanha era, do que ela vem sendo hoje, principalmente após os 3 amistosos ali contra França, Holanda e Grécia, a gente percebe que o time, ele levanta em bloco. Ele vai para cima em bloco. Não é 1 ou 2 jogadores que pressionam lá na frente. É o time todo. Eles levantam as linhas defensivas justamente para sufocar a troca de passes do time adversário. A Escócia, ela não jogou 10% do que é nessa abertura da Euro. Porque essa pressão absurda da Alemanha, ela conseguiu ser tão boa na antecipação e na interceptação dos passes que do meio do campo para frente a Escócia não tocou quase nada na bola. Não deixou nenhum uniforme de Neuer sujo. Ah, mas a Escócia não é boa, a Escócia é uma seleção fraca. Bem pelo contrário, meu amigo. A Escócia tem jogadores muito bons, tem jogadores que, por mais que não estejam esse holofote gigante que tem os jogadores da Alemanha, né, de estarem em times de primeira linha e tudo mais, ela tem muita qualidade. Se você olhar os jogos da Escócia nos amistosos passados, você vai ver que eles conseguem fazer uma transição ofensiva muito rápida e ser muito ligeiros na troca de passes ali e até na conexão direta, onde Porteous, Henry e Tierney conseguiam achar, por exemplo, Christie, McTeam ou Adams, que vem sendo a opção do técnico Steve Clarke nessa competição. Olhando esse jogo, né, a Escócia só foi fraca porque a Alemanha soube muito bem fechar as linhas de passe e foi muito agressivo na marcação. O Brasil, por exemplo, não teria o mesmo desempenho da Alemanha. Bom, eu só sei de uma coisa. Essa equipe está mostrando suas credenciais, está mostrando para que veio e Nagelsmann quer passar um recado para os seus adversários. A Alemanha, nessa competição, vai ser um osso duro de roer. O que vimos na última sexta, na abertura da Euro, foi a característica mais próxima que tivemos da Alemanha de 2014. Que não importasse o resultado, o foco era sempre no próximo gol. Fizemos um gol, vamos parar. Não existe isso com a seleção alemã. Então é gol atrás do outro, doa a quem doer. E aí, meus amigos, fica a pergunta. Será que teremos um Prime da seleção que assustou tudo e todos há 10 anos atrás? É o que veremos nos próximos episódios. Um abraço, fui!